Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim, se não tiver, tenha fé que vai melhorar. Bom, eu sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal, tenho aqui vários conteúdos bíblicos para você, mas hoje nós vamos fazer um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar o livro do Gênesis, capítulo 1, dando sequência ao nosso estudo do capítulo 1 do livro do Gênesis. Convido a você, por gentileza, a estudar a Palavra de Deus. Creio que você vai aprender um pouco sobre a Palavra de Deus. Lembrando, por gentileza, inscreva-se no canal. Se ainda você não é inscrito, por gentileza, este é o momento. Por gentileza, inscreva-se no meu canal. Você vai me ajudar a divulgar a Palavra de Deus. Lembrando também, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Fará um grande efeito para mim e para você e para aqueles que estão ouvindo e vendo este vídeo. Eu creio que a Palavra de Deus vai alcançar a muitos através desta atitude sua de compartilhar este vídeo. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos ao nosso estudo. Então, continuando, dando seguimento aí ao nosso estudo, no livro do Gênesis, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 19, vamos analisar agora esses versículos dentro da Palavra de Deus e eu convido a você a estudar a Bíblia. Então vamos ler primeiro o texto sagrado. Vou estar usando aqui a Bíblia Sagrada Almeida Revista Atualizada. Esta é a versão que eu estou usando. Bom, o texto diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Versículo 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. 17. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite, e fizerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, esses são os versículos, versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bom, este é os versículos que nós vamos estudar, aonde narra o relato do quarto dia. Então, nós vamos agora estudar esses eventos que aconteceram no quarto dia. Seguindo, então, passo a passo ao estudo, para que possamos entender melhor a palavra de Deus. Então, o primeiro passo que você deve ser seguido é ler o texto pelo menos aí 5 vezes no mínimo. Recomendo que leia 10 vezes, mas pelo menos 5. Após essa leitura, você vai agora ler em versões diferentes. Eu costumo usar a NVI, NTLH e a King James de 1611. Pode observar que tem diferença na tradução. Isso é importante para que você possa entender melhor a palavra de Deus. Então, observando aqui, como exemplo, eu tenho o versículo 14 e 15, para a gente fazer essa comparação de texto. E observe que há algumas diferenças nesses versículos, mas isso aí você faça uma análise. Não vamos fazer aqui para ganharmos tempo. Após você fazer a comparação de texto, você vai agora ver as referências, porque você precisa fazer essa conexão de texto para que você possa estudar o texto e o contexto, né? Você não ficar só no texto. Então você precisa conectar a outras passagens para que você possa entender. Então isso você vai fazer com as referências cruzadas, né? Então você vai procurar aí as passagens que concordam e que se cruzam umas com a outra, tanto do Velho Testamento quanto com o Novo. Então aqui nós temos um modelo, um exemplo de vários versículos que se cruzam e que faz referência dos versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Após isso, você vai agora fazer um estudo interlinear. O que é isso? Você vai fazer exegese
de palavras, ou até porque se você tem habilidade para ler no original e para estudar, você faz o exegese do texto por completo. Mas eu procuro sempre estudar as palavras que acho que tem dificuldade de entendimento. E aqui nós temos um exemplo de uma palavra que acho muito importante fazer a exegese dessa palavra. Por exemplo, no versículo 14 disse também Deus: haja luzeiros. Então essa palavra luzeiros, ela me parece ser uma palavra difícil de entender. Então eu preciso entender o original, a raiz desta palavra, para que eu possa compreender o texto. E aí a gente vai usar o quê? Um dicionário de Strong. E aí você precisa ter um dicionário de Strong ou outro dicionário, mas o mais comum é o dicionário de Strong, que vem com a numeração. Então, seguindo aqui, se você tem um interlinear, uma Bíblia interlinear, onde ela tem o escrito, né, na língua original do seu país, e tem o original bíblico, e tem a transliteração e o número de Strong para dar a explicação à palavra. Então aqui nós temos a palavra 3974. A gente precisa estudar essa palavra, e a palavra ela diz aqui que é luz ou luminária. Então a gente já tem uma noção dessa palavra, mas ainda assim não é o necessário. Precisamos nos aprofundar mais nesse estudo, porque no versículo 3 o texto diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que parece é que Deus está criando a mesma coisa duas vezes, ou que está repetindo. Não, não é isso. A gente precisa entender que quando ele diz luzeiros, ele está falando de luz que traz a iluminação, mas que não é uma luz própria. Ele está falando, quando a gente vai analisar, ele está falando de uma luminária, de uma lâmpada. Então, essa é a criação de Deus. Deus está criando o quê? Os astros, né? Deus está criando algo que não é a luz, até porque a palavra luz do versículo 3, ela é uma palavra original sem raiz, é uma palavra formada para aquilo. Já a palavra luzeiro, ela é derivada da palavra luz, ou seja, quando a gente vai ver no dicionário, o próprio dicionário vai dizer que a raiz desta palavra, ela vem da palavra luz no original. Então aqui ele está falando de algo que projeta a luz, mas que não é a luz, porque a luz Deus já criou no versículo 3. Então Deus fez ali a separação, Deus criou a luz. Diz ali o texto que Deus criou a luz naquele dia. Houve luz e Deus fez ali a separação de treva e luz. Então precisa entender o original para poder compreender esse texto. E o texto, quando ele diz que é astros criado, a gente já percebe isso dentro de um estudo científico, onde a gente vai ver, né, a explicação dentro do próprio versículo, quando o versículo diz que Deus criou para iluminar a terra. Então, quando diz que Deus criou para iluminar a terra, está falando desses astros, dessas criações aí, da lua, né, das estrelas, como o próprio texto vai dizer aqui, criou as estrelas no versículo 16, né, e também fez as estrelas. Então, Deus aqui está criando esses astros, né? Deus está formando a Via Láctea, a galáxia, né? Deus está formando isso, está fazendo essa criação para complementar a criação primeira, né? Criando o universo, a constelação e por aí vai. Então, quando Deus diz no texto haja luzeiro, ele está dizendo haja uma lâmpada, haja uma luminária, né? Que vai refletir a luz para todo o universo. Seguindo aqui o nosso estudo, vamos agora às notas, né? E já fizemos a exegese, vamos às notas. Eu recomendo sempre você ler uma Bíblia de estudo que tenha notas, porque você lendo essa Bíblia de estudo com as notas, você consegue entender um pouco mais versículo a versículo. E eu costumo sempre usar algumas Bíblias de estudo. Tem uma Bíblia americana aqui que eu sempre gosto de estudar ela e traduz. Mas nesse momento aqui eu peguei essas notas aqui da Bíblia NTLH de estudo e achei interessante essa nota de estudo aqui, quando ela destaca
a estações. E diz aqui a nota de estudo: o texto original hebraico também pode ser traduzido por festas religiosas. As datas das festas religiosas dos hebreus era marcado pelas fases da lua. Aí vem a referência aqui. Então, o que a gente entende? É que está explicando justamente o que a gente estava estudando da palavra original, luzeiros. Quando diz a palavra luzeiro, está fazendo menção a uma lâmpada, uma luminária, ou a lua, então está falando que a lua ela foi criada para essas estações, né, do ano, estações a qual se usa bastante para poder fazer o calendário lunar e por aí vai. Então, aqui está esclarecendo isto de uma forma que não deixa dúvida. E aí ele disse para alumiar, ou seja, a função aqui já é determinada, que foram criados para trazer essa iluminação ao universo, à Terra. Então, a nota de estudo aqui deixa bem claro esta explicação. Seguindo aqui outra nota de estudo, agora sim a Bíblia CSB, que é a Bíblia de estudo, aonde a Bíblia vai destacar aqui essa explicação do versículo 14 ao versículo 19, que diz assim: os eventos do quarto dia complementam os dos primeiro dia. Então, ou seja, aqui é uma continuação. Um exemplo bem claro é o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis, referente à criação do homem. Parece que tem duas criações ali, parece que não está falando da mesma coisa, mas a continuação, é um evento só. Então aqui, pelo fato de estar em dias diferentes, a criação da luz está no primeiro dia, mas a criação dos luzeiros está no quarto, não é que existe fora de uma conexão, mas sim uma continuidade. Então o evento do quarto dia ele está ligado ao evento do primeiro dia, uma continuação. Então, as várias luzes ou objetos que dão luz eram adoradas como deuses nas culturas que cercava o antigo Israel. Em Gênesis, no entanto, o sol e a lua e as estrelas são retratados como servos de Deus que cumpriram 3 papéis. Então aqui ele vai destacar uma questão da teologia, que é a teologia apologética, né, que é a defesa da fé. Aqui ele vai destacar essa questão que os povos antigos costumavam adorar o Deus Sol, o Deus Lua. Isso em função do quê? Da fertilidade, em função da chuva, em função justamente dessa estação lunar, porque se plantava de acordo à estação da lua. Então envolve toda essa adoração, a qual eles achavam que a produção deles, a plantação, estava seguindo uma ordem do sol, uma ordem da lua, então, de acordo com a chuva. Então tudo isso fazia com que eles criavam um Deus para eles, mediante aquilo que Deus criou. Mas aqui a nota de estudo está deixando bem claro que tudo isso é servo de Deus, ou seja, são objetos de Deus, não são deuses. Eles apenas foram criados para poder fornecer ao homem algo que seja necessário e útil. É uma ferramenta e não um Deus. Então é uma nota muito interessante, e é que ele diz que eles foram criados, o sol, a lua, as estrelas, para 3 papéis. Aí ele vai separar aqui, ou seja, eles foram criados para separar o dia da noite. Esse é o primeiro papel, né? O segundo papel, eles foram criados para marcar o tempo de acordo aí, né, a rotação. Nós vamos ter um ano, né? Nesse tempo vai ter hora e por aí vai. Então foi criado para ter a separação do dia da noite, a separação do tempo, né? E eles foram criados também as estações para poder fazer essa iluminação na Terra. Então essa é a separação desses três papéis. Não foram feitos para adoração, mas sim para servir o homem como um instrumento de Deus. Essa é a nota de estudo
bíblico aqui. Seguindo ao nosso estudo, vamos agora a um comentário bíblico. Eu estou usando aqui esse comentário que eu gosto bastante e ele diz assim, dia 4. E aí ele vai destacar o versículo 14 ao 19, onde ele vai fazer aqui esse comentário. Na expansão do firmamento, algumas traduções trazem nos céus, mas a descrição e a fenomenológica, a descrição e fenomenológica, isto é como as coisas parecem aos olhos. Bom, eu quero destacar isso aqui que eu achei interessante. Não vou ler todo a nota aqui do comentário, mas quero destacar que esta palavra fenomenológica, que o que significa? São aquilo que os nossos olhos vê, mas na realidade não são, simplesmente aquilo que se cria, né? Uma ótica daquilo. Então ele está destacando aqui a questão dessa criação desses luzeiros e desse sol, porque não é como a gente vê, né? É diferente, totalmente diferente, porque está distante, está em um lugar que não é habitável, nem está no nosso local que a gente possa pegar, palpar ali e sentir. Então às vezes a gente vê uma coisa e é outra, e aí ele vai dar uma explicação referente a isso aqui no comentário. Seguindo, bom, eu quero aqui destacar essa conclusão com uma observação aqui que está escrito aqui terceiro dia, mas não é terceiro, é quarto. E aí a conclusão é essa: a criação é a perfeita obra de Deus, não tem como negar, é a mão de Deus em tudo. O quarto dia da criação apresenta-se um aspecto científico de grande relevância para os estudos do universo cósmico e a Via Láctea e a galáxia. Deus é soberano. O que a gente pode afirmar com isso é que Deus criou o universo, Deus cria aqui a Via Láctea e a galáxia, tudo isso para fornecer ao homem condição de vida. Mais uma vez, volto a repetir isso. E Deus é o criador de todas as coisas. Não existem criação humana referente a isso. Não existe criação de que outro Deus criou. Não, esse é o Deus que criou os céus e a terra, que tudo que nela há. Deus é o criador de todas as coisas. E a gente pode afirmar isso por não só uma questão de fé, mas por encontrar essas afirmações, essas palavras, e a gente poder, ao longo do tempo, cientistas ter descoberto que realmente isso existe. Então, ou seja, bem antes do avanço tecnológico do homem e a lua, já encontramos referência dentro da palavra de Deus referente a isso. Então, Deus é o criador de todas as coisas, ele é soberano. Então, versículo 14, 15, 16, 17 e 18 e 19. Está aqui o quarto dia e a criação, né, desses luzeiros para assim iluminar a terra e para a estação da terra e para também fazer com que o homem possa desfrutar de tudo isso. Deus abençoe, se inscreva no canal.